noite, que a paz que excede todo o entendimento esteja novamente guardando o teu coração, a tua casa, ou aonde quer que você esteja, e abençoando tudo à sua volta. Hoje nós vamos meditar sobre a oração feita uns pelos outros. Tiago, capítulo 5, nós vamos ler a partir do versículo 13, e diz assim: Está alguém entre vós sofrendo, faça oração. Alguém encorajado entre vós, cante louvores. Algum dentre vós está doente, chame os presbíteros da igreja, a fim de que estes orem por essa pessoa, sobre a pessoa enferma, ungindo-a com óleo em nome do Senhor. E a oração feita com fé curará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, será perdoado. Portanto, confessai vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. A súplica de uma pessoa justa é muito poderosa e eficaz. Então aqui envolto, esses versículos envolto da oração nos dá um parâmetro excelente, motivador, para que nós de fato oremos, para que nós busquemos a face do Senhor, intercedendo, Então, está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Você está sofrendo? Ore. O único caminho para que você seja fortalecido, consolado, é a presença de Deus. Então, use a prática da oração, mesmo nos momentos, ou muito mais nos momentos de sofrimento. Então, aí continua o texto dizendo: você está muito feliz, então cante louvores. Algum de vós está doente? Faz uma pergunta, chama os presbíteros da igreja, a fim de que estes orem sobre a pessoa enferma, ungindo-a com óleo em nome do Senhor. E a oração feita com fé. Oração sem fé, ela não será respondida. Eu falei as palavras certas, eu usei o nome de Jesus. Meu amigo, minha amiga, se faltou a fé, esse é o elemento principal na oração. Oração sem fé, ela não deve nem ser feita, porque quem ora a Deus sem fé, ao invés de você agradá-lo, você o provoca a ira, Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, com fé eu agrado a Deus. Sem fé eu desagrado a Deus. Então, é simples assim. Se você entender que a oração precisa ser feita com fé, então você está no caminho certo. Então, a oração da fé, feita com fé, curará o doente e o Senhor o levantará. Às vezes as pessoas começam a falar que a forma como você faz a oração, as palavras que... Não, oração com fé. As pessoas às vezes têm uma fala simples, fala até um português errado, mas sabem orar com fé. É muito mais ouvida do que uma oração erudita, uma oração cheia de palavras bonitas, sem fé. É como se não tivesse feito a oração. Então, ore com fé. Nós cremos no poder da cura divina. A oração feita com fé curará o doente e o Senhor o levantará.
e se houver cometido pecados, será perdoado. Olha para você ver que coisa tremenda, que poder que tem a oração com fé, né? Porque se houver cometido pecado, porque há enfermidades que vêm sobre a pessoa que é causa inserida, a causa inserida ali é um pecado. É um pecado. Ah, você vai dizer assim, todas as enfermidades, a consequência é o pecado. É verdade. Mas tem enfermidades que uma enfermidade se instala no corpo da pessoa por causa de um determinado pecado. Então, eu estou dizendo isso porque eu já vi isso acontecer, a pessoa confessar um determinado pecado e estar com uma enfermidade e ser curada imediatamente. Entendi que a falta daquele conserto era a causa da enfermidade. Portanto, diz as Sagradas Escrituras, confessai vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros. Nós, como igreja, nós devemos viver em unidade, em comunhão. E viver em comunhão, às vezes, é difícil. Às vezes tem pessoas que pensam muito diferente de você. E às vezes ela está na mesma igreja local que você frequenta. Às vezes tem pessoas que discordam de você quase que em tudo. Ou então não tem os mesmos costumes que você. E de repente você tem que conviver com ela, seja no trabalho, seja na igreja, na escola. E às vezes isso é muito difícil, né? É muito, mas principalmente na igreja, isso é mais difícil. Porque cada um imagina que o outro deveria fazer o certo. Mas se cada um imaginasse que eu devo fazer aquilo que é certo, eu devo buscar a paz, eu devo buscar ter comunhão com a pessoa, então, quando eu entendo isso, quando eu vou nessa direção, eu vou me relacionar melhor com as pessoas, dado o grau de compreensão que eu terei. Porém, o que isso tem a ver com oração? Tudo a ver com oração. Porque quando Tiago, o irmão do Senhor Jesus, está falando aqui, portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, está falando desta comunhão. Isso é o que traz o poder, né, sobre a igreja do Senhor Jesus, é essa unidade, a comunhão, a unidade de espírito, a comunhão da mesma fé. Então diz aqui, a súplica, a oração feita por uma pessoa justa é muito poderosa e eficaz. Outra versão diz, a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Mesma coisa. Então, a oração feita por uma pessoa justa é poderosa e eficaz. E aí você vai dizer assim, mas como eu vou conseguir atingir esse nível de justiça? Pois é, meu irmão, é muito simples. A justiça, ela vem pela fé e ela não vem de nós. A Bíblia diz que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, o fim da lei é Jesus. Você não vai ser justo às suas próprias custas, ao seu próprio mérito. A justiça do Senhor Jesus, o mérito é do Senhor Jesus, e a Bíblia diz assim, se confessarmos os nossos pecados, João capítulo 1, versículo 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça.
É isso que faz de você uma pessoa justa. E o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, o versículo anterior a esse 9 fala: se nós dissermos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Então, a justiça, ela vem do Senhor e isso precisa da fé. Quando eu uso a fé e eu oro com fé, eu recebo a justiça que veio da cruz, pelo sangue de Jesus na minha vida. Então, como justo, justificado e justo diante do Senhor, a oração que eu faço, ela se torna poderosa, eficaz. Que coisa maravilhosa! Imagina, você vai falar e o poder das tuas palavras vão se mover o mundo espiritual que está à sua volta, vai mover até o mundo físico que está à sua volta. Isso depende só da minha fé, da tua fé e de nós vivermos em comunhão, né? A única coisa que bloqueia a oração com fé é a inimizade. Jesus, quando falou a esse respeito do poder da oração, ele falou: se você tiver alguma coisa contra alguém, você perdoa, você vai lá e resolve o problema para que a tua oração seja respondida. Então, é isso que nós temos que nos apegar. Vamos viver reconciliados, em comunhão, em oração, e o Senhor vai operar com graça e poder na nossa vida. E aí então a tua oração nunca mais será como se fosse um jogo de dados, né? Tem pessoas que fazem oração como se fosse um jogo de dados. Aí ela ora, de repente Deus responde. Não, não é assim. Deus, nenhuma oração deixa de ter resposta de Deus. E a oração com fé, com certeza, terá uma resposta rápida de Deus. Então, o que é que está bloqueando a sua vida de oração? O que é que está impedindo você de orar? É uma inimizade? É um problema? Resolva. Ah, eu não tenho inimizades, eu não tenho esses problemas, então eu vou crer, eu vou orar com fé e as coisas vão acontecer. Na verdade, Jesus não orava para os enfermos. Ele dizia para a pessoa: sede curado desse teu mal. E quando você for fazer orações, use o nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome, com fé. As coisas vão acontecer a partir do momento em que você e eu orarmos com fé. Que Deus abençoe a sua vida e exercite esta vida de oração poderosa e eficaz. Deus abençoe.